Semana de 20 a 25 de agosto, uma semana marcada por responsabilidade emocional, necessidade da gente equilibrar sonhos com realidade, fazer um detox de coisas que já não precisam mais estar na nossa jornada para a gente seguir mais leve rumo às coisas mais sólidas e duradouras na nossa vida. Olá pessoal, meu nome é Lucélia Oshiro, este é o canal onde nasce o futuro e vamos começar com um contexto astrológico e na sequência vamos à leitura do tarô e no finalzinho da leitura uma carta para cada dia da semana, tá bom? Vamos lá então, começando com a semana ainda está trazendo a energia da lua nova em Leão que aconteceu no dia 16, quarta-feira. E me conta aí como que você sentiu essa lua nova dentro de você, na sua vida, no seu cotidiano. Porque teve aí uma quadratura, uma quadratura com Urano que veio dar uma chacoalhada, veio trazer umas reviravoltas, notícias inesperadas. Então me conta aí nos comentários como foi que você vivenciou essa lua nova em Leão, quadrada Urano aí, que reviravolta. Que surpresa aconteceu na sua vida na semana passada? E agora, essa semana, a gente começa com a Lua fazendo um trígono, um bom aspecto com Saturno. Lua fala das nossas emoções, Saturno pede responsabilidade, comprometimento, ele pede maturidade e por isso eu estou falando sobre maturidade emocional. Sabe aquela frase do Pequeno Príncipe? Você é responsável por aquilo que cativas? Eu mudaria um pouco essa frase no sentido de você é responsável por aquilo que cultivas. Porque de repente, né, o fato de uma pessoa se apaixonar por você ou você se apaixonar por outra pessoa, isso não está na alçada, né, da escolha, porque é sentimento. Mas você insistir, né, em um relacionamento que de repente você já está vendo que é só por vaidade, que de repente é um triângulo e que isso não vai dar certo ao longo do tempo, né? Isso não é duradouro. Ou você só tá jogando um charme para aquela pessoa por vaidade, para se autoafirmar, tá? Então, isso é o ponto de você é responsável por aquilo que você cultiva, então exerça e exercite a sua maturidade, a sua responsabilidade emocional, seja para si mesmo, seja com o outro. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem uma quadratura de Vênus com Júpiter que tá puxando um pouco para as vaidades, o excesso de vaidade, né? Então a autoindulgência, eu quero porque eu mereço e tudo mais, né? Então a gente tem que olhar para isso e tomar cuidado com isso. E um outro ponto é porque Mercúrio vai estar em mau aspecto com Quíron. Quíron é aquela dor latejante, lancinante, e Mercúrio em Virgem, ele pode ser super crítico, ele pode ser muito afiado e trazer palavras que machucam. E aí gera uma questão de orgulho ferido, tá? Mal entendidos. Então, todo essas configurações aí convergem para isso. Haja com maturidade, responsabilidade emocional. Lua em Escorpião. Já corta antes de criar conversinhas, tá? Tem coisas que a gente vai ter que podar para não se estender, para não virar ervas daninhas, tá? Ao longo do tempo. O que mais para essa semana? Segundo ponto, Marte em oposição a Netuno. Eu já falei isso na semana passada, mas agora é o aspecto exato, tá? Marte é o guerreiro, Netuno é o sonhador. Marte é a ação prática, Netuno são os nossos sonhos. E aí tem um embate um contra o outro, mas aí quem que ganha? Né? A gente vai ter que encontrar um equilíbrio entre o sonho e a realidade. Né? O que é imaginação e o que é palpável, o que é tangível, o que é possível de ser feito agora. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente vai ter que encontrar um equilíbrio essa semana.
E aí, o ponto que eu trago para reflexão para vocês é o seguinte, porque tem gente que é mais cético, tem gente que é mais imaginativo, perceptivo. E aí, para não rolar um estresse, quem tá certo, né? Um tá brigando com o outro, a gente pode pensar o seguinte: tem coisas que não é só porque você não está vendo, não significa que não existe, tá? Por outro lado, não é só porque você tá vendo, necessariamente não significa que é verdade. De novo, então, não é só porque você vê, porque não é só porque você não vê que não existe. Tem coisas que são invisíveis, mas que existem, certo? E por outro lado, não é só porque você está vendo, né, as coisas aqui no agora, não é só porque você está vendo que isso é verdade. Pode não ser. Ou pode ser só uma parte da verdade. Netuno amplifica as coisas, né? Netuno é nebuloso, traz muitas partes. A verdade é composta de muitas partes. Tá? Então a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio ao longo da semana. Terceiro ponto, Sol entrando em Virgem, e parabéns aos virginianos, vou fazer um vídeo especial de aniversário para Virgem, e inaugura essa temporada virginiana que fala de inteligência, de eficiência, de ser seletivo, ser mais criterioso, buscar a melhoria contínua, buscar o aprimoramento, o aperfeiçoamento. Virgem também fala da naturalidade das coisas. Virgem não gosta muito das maquiagens, ele preza a coisa mais orgânica, mais natural, mais fluida e leve, né? Virgem fala da limpeza, da higiene, da saúde. Então, tudo isso são assuntos virginianos. E o Sol está iluminando justamente, né, isso na nossa vida, essa limpeza, essa faxina geral aí, ainda mais porque Mercúrio vai ficar retrógrado em Virgem. Mercúrio em Virgem se sente em casa, porque ele é regente, né? Mercúrio é regente de Virgem. Então, ele é como se ele estivesse em casa. E ele está fazendo o que na casa dele? Faxina, limpeza, né? Ele está olhando com lupa cada cantinho, cada armário para fazer uma limpa geral aí. Mas não é porque ele é chato, mas é para as coisas fluírem melhor, né? Para a energia fluir melhor. O que a gente também precisa saber sobre essa energia de Sol em Virgem, Mercúrio retrogradando em Virgem, e Mercúrio fica retrógrado até o dia 15 de setembro. Mercúrio retrogradando, ele vai fazer essa limpeza, porque Mercúrio é como se fosse um bibliotecário. Mercúrio não, Virgem. A energia virginiana é a energia do bibliotecário, tá? E o bibliotecário não é aquele cara chato que fica organizando o livro para guardar na estante, para deixar tudo na estante bonitinho, tá? E eu falo isso porque eu sou bibliotecária de formação, ok? Então, isso não é bibliotecário, isso é quem arruma estante. Bibliotecário, ele organiza a informação. Para quê? Para que aquela informação se torne cada vez mais útil, ela tem que ser utilizável. É para isso que as coisas ficam organizadas na biblioteca, no armário, na sua vida, para que elas sejam úteis e te tornem mais produtivo, eficiente, tá? Então, essa organização virginiana tem mais a ver com a organicidade, com a fluidez, com o aproveitamento máximo de tudo o que existe. É isso que a gente vai fazer na nossa vida a partir de agora. E é isso que Mercúrio está chamando a gente para olhar na nossa vida. O que a gente às vezes está subutilizando porque ficou lá guardado no armário e a gente precisa utilizar. Que dons, talentos, habilidades, às vezes a gente deixou lá escondido na gaveta e agora a gente precisa retomar isso. Ok? E aí a gente só vai retomar quando a gente desentralhar as coisas. Tem um outro ponto que eu coloquei aqui, que essa limpeza, né, de
crenças, essa limpeza de ideias que podem parecer mirabolantes demais. E Mercúrio, tanto a energia de Mercúrio quanto de Virgem, simplificam, eles enxugam. E aí o que a gente está falando? De fazer meio que um detox mesmo na nossa vida, nas próximas semanas. Pode ser um detox emocional, pode ser um detox mental, um detox energético. Faz a mesa radiônica, que vai ser muito útil também. Depois você agenda aí comigo, hashtag fica a dica. Mas a gente está falando de também, né? O outro ponto que entra nessa roda toda é Marte vai fazer um trígono com Plutão. Marte é ação, Plutão é o poder. É o poder da ação. O poder da ação em relação a quê? Fazer mais com menos. E quando a gente está falando disso, que é isso, fazer mais com menos? Não é necessariamente um minimalismo, mas sabe aquela pedra? Imagina uma pedra. Vocês já devem ter visto nas historinhas, né, em tirinhas, assim, uma pedra enorme. E o escultor, ele vai talhando a pedra, ele vai tirando os excessos de pedra para que a escultura emerja de dentro da pedra. Então é isso. Não é sobre desenvolver uma coisa, né? A gente está falando do quê? Uma lua que vai começar a ser crescente em Sagitário lá para o final da semana. E essa lua crescente, o que cresce não é um acúmulo de coisas, né? Porque a gente está falando de um Sol em Virgem. Então a gente não vai acumular coisas, a gente vai tirar coisas, vai esculpir esse bloco de pedra. Muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, não é sobre fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, mas é sobre ter menos despesas, enxugar excessos. Não é sobre, de repente, estudar mais, mas é se distrair menos. Não é fazer mais atividades, né? Mas é fazer menos coisas desnecessárias. Então, é com esse pensamento que eu queria encerrar para você encerrar aqui a parte astrológica. Fazer mais com menos não é aquele minimalismo, ficar fazendo economia, picuinha, mão de vaca. Não, é ser eficiente, é ser criterioso, é simplificar. A natureza, ela é simples na sua beleza, né? Se você pega uma folha, ela é simples, mas simples não significa ser simplista, tá? Ela é simples. Mas dentro da sua simplicidade, claro, tem uma complexidade, mas a forma é simples. É essa beleza do simples, quase que do óbvio, que a gente está sendo convidado a olhar a partir de agora, porque o brilho leonino, né, o Sol em Leão, a lunação em Leão, ela já fez emergir da gente o nosso brilho pessoal. Então a gente já se encontrou, a gente já sabe qual é o nosso brilho pessoal, o que a gente quer fazer. E se você ainda não sabe, faz o seu mapa do autoconhecimento, tá? Mas a gente já tem essa clareza. Agora, a partir dessa clareza do nosso brilho pessoal, é colocar em prática, colocar a serviço, né? Tudo isso é energia de Virgem. Colocar a serviço, desenvolver, mas não desenvolver acumulando mais coisas, mas desenvolver eliminando os excessos para que se revele a expressão da nossa verdadeira essência. Através do nosso dia a dia, tá? Do nosso dia a dia, na lida cotidiana mesmo, na prática, tá? Porque Virgem rege a casa 6 do mapa, que fala justamente dessa rotina, da vida prática, tá? Espero que eu tenha sido clara. Vamos à leitura do tarô.
Arcano para a semana. Qual é o arcano que vai reger essa semana? 2 cartas. Rainha de paus. Rainha não, na verdade é o rei. Esse rei mais parece uma rainha. Na verdade eu já nem sei mais se é um rei ou é uma rainha. É um híbrido, né? De rei ou rainha, de paus, enfim. E o Papa, tá? E o Papa. Então, para mim, aqui é a rainha, tá? É a rainha de paus, porque é a rainha de paus porque ela é rainha, mas ela senta assim meio de perna aberta, meio largadona assim no trono, porque ela é toda despojada, tá? Vamos lá. É uma semana marcada por esse despojamento, essa naturalidade, esse, né, tipo, eu não tô nem aí com as convenções, com as tradições. O Papa, ele fala das tradições e das convenções, daquilo que é mais engessado. E ela tá aqui meio que desafiando esse Papa, tá? Mas das convenções, das tradições, daquilo que já está estabelecido, aquilo que já é uma prática contínua, o que a gente pode ainda preservar, manter, né? Manter, mas ao mesmo tempo, né? Repensar de forma criativa. É uma mistura do tradicional com o criativo. Porque para você inovar em alguma coisa, ser criativo, ser artístico, inventivo em alguma coisa, você precisa saber o tradicional. Você só rompe com o tradicional, né? No mundo das artes é assim. Se você estudar o momento de ruptura das vanguardas, os artistas de vanguarda, eles só conseguiram romper com o status quo artístico porque eles eram dos movimentos artísticos anteriores, eles eram da escola artística anterior, eles sabiam muito bem a técnica. Então, não significa que você não precisa saber a técnica, saber a receita certinha. Sim, você precisa, mas você só inova a partir da receita certinha, porque se nem a receita certinha você souber, né? Você não consegue fazer. Você não consegue inovar. Corre o risco de sair uma bagunça, corre o risco de você se frustrar. Por exemplo, um bolo. Ah, vou fazer um bolo. Parte de uma receita inicial, uma receita original, e depois você vai mudando os ingredientes, acrescentando, né? Elaborando mais ainda, tá? Então, precisa de uma base estrutural para você ser mais inventivo, para você acrescentar ou tirar coisas aqui, tá? Mas nada nasce do nada. Nada nasce do nada, tudo nasce a partir de uma inspiração, por exemplo, ou de uma referência. Então, tudo bem no começo, você olha um desenho e você faz igual, você está usando aquilo como base. Depois, você ficou bom naquilo, você não precisa mais do modelo, do padrão, você faz do seu jeito. Mas todo começo pede esse olhar para o tradicional, para o passado e um certo respeito às regras, uma certa reverência às regras para que elas possam ser quebradas, tá? E para que elas possam ser quebradas de uma forma não desrespeitosa, mas de uma forma construtiva. E falando em construtivo, esquece essa história de crítica construtiva. Nunca faça uma crítica construtiva para a pessoa, porque crítica construtiva não existe, né? Existe sugestão. Existe sugestão, mas crítica construtiva, né? Só de criticar você já tá, né, afetando a pessoa de uma certa maneira. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado ao fazer crítica, falar assim, eu tenho uma crítica positiva, eu tenho uma crítica construtiva. Ela te perguntou? Não, então não fala, tá? Então fica na sua. Ao invés de fazer uma crítica construtiva, dá uma sugestão.
Não precisa falar o que é. Só sugere, olha, tive uma ideia. E que tal fazer assim, assim, assado? Tá? Porque a crítica é só uma opinião, é só a sua opinião, tá? E isso é só o meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta, é só a minha opinião, tá? Acolhe quem quiser. Mas vamos lá, então é uma semana aí com essa rainha e esse papa, vamos ver o que mais que a gente tem para a semana. O que evitar e o que ativar. Evitar 9 de paus. Evitar ficar moscando, olhando para o nada, para o vazio, fingindo que não é com você, se eximindo de uma responsabilidade. Eximindo, existe essa palavra? Né? Se eximindo de uma certa responsabilidade, fingindo que assim, tá, não é comigo, não. Né? Evitar isso ao longo da semana. Evitar se distrair. Porque o 9 de paus, ele é o sentinela, ele tá alerta. Então, evitar se distrair com qualquer outra coisa que não seja o seu foco no momento. Não significa que 100% do tempo você vai estar focado em uma coisa, né? Não é isso. Isso é sobre-humano. Mas é no sentido de aquilo que importa, aquilo que interessa para mim, eu mantenho. Aquilo que não importa, aquilo que está me rodeando, mas que, sabe, não está contribuindo para o meu desenvolvimento, eu ignoro. Eu não fico olhando, falando assim, mas será? Pondo em dúvida, pondo em questionamento. Não fico olhando para a grama do vizinho, para o que o outro está fazendo. Eu estou cuidando do que eu estou fazendo. Tá? Então, é uma semana para a gente evitar dispersar. E é uma semana para a gente ativar o rei de ouros, que é a própria energia de estabilidade. O rei de ouros, ele sempre fica, ele tá lá. É uma energia aqui desse rei especificamente de compaixão. Eu sei que não é o rei de copas, mas ele tem um olhar muito compassivo, muito generoso. Ser generoso com você mesmo, se permitir continuar nesse processo, se permitir tentar um pouco mais, se permitir se dar um voto de confiança para si mesmo, entende? Porque é para você evitar desistir e mesmo que aconteça alguma coisa que te deixe de certa forma mal-humorado, e aí você fala assim, putz, né? Isso que está acontecendo na minha vida é maior do que eu, né? Porque o Papa são instituições, são coisas que fogem ao nosso controle, mas que ele diz, tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes, tudo está como deveria estar, mesmo que você não concorde e que você não goste, né? Tudo tem um ritmo, um tempo, e tá acontecendo no tempo que tem que acontecer. Mas talvez isso faça com que você fique meio que assim, mas que saco, não tô com paciência de esperar. Eu já tentei um monte de vezes e nunca acontece, nunca é a minha vez, né? E aqui fala assim, não desista agora, continue. E o rei de ouros só confirma isso, mantenha a sua posição, persista, porque não vai ser de uma hora para outra, não vai ser do dia para a noite que você vai construir isso que você está querendo. Lembra do que a gente falou? A oposição lá, Marte e Netuno? Né? Não dá para ser imediatista, o sonho é grande demais para ele se construir em pouco tempo. Então vai levar um tempo? Vai. Tá? Mas é para você continuar focando, trabalhando nesse projeto, né? Nessa coisa que é para longo prazo, que não é para agora. Que pode estar muito ligado à sua estabilidade material, né? Ao seu crescimento financeiro, à sua posição no trabalho.
Mas é isso, se você não persistir agora, você não vai ter lá na frente, tá? E é a energia que a gente falou. Lunação de Leão, né? O seu brilho pessoal, você sabe que você pode, que você consegue, mas a Lua caminhando ainda com vários aspectos aí, e o Sol agora em Virgem, né? Que fala desse enxugar, e a Lua caminhando na direção de crescente em Sagitário. É para o futuro. Sagitário também olha o futuro, é lá na frente. Não é para agora. O que a gente tem que prestar atenção essa semana? 2 cartas do baralho cigano. A casa e a âncora. Uma semana para a gente prestar mais atenção nessas coisas que nos ancoram e que nos dão estabilidade. Prestar atenção na nossa casa, né? Casa, família, casa, lugar onde a gente passa a maior parte do tempo, casa, aquele lugar que nos dá segurança, e a casa no sentido do nosso corpo físico, que tem que estar ancorado, tem que estar seguro, tem que estar estável. E como que a gente faz isso tudo ficar estável? A partir das pequenas coisas do dia a dia, um passo de cada vez. Mantendo-se alerta, firme e forte, né? Mesmo que as coisas ao nosso redor queiram nos distrair. Não se entregar a distrações ou a circunstâncias, sabe? Tipo, deixa a vida me levar. Não é o momento de deixar a vida me levar. É o momento de você fazer o que você pode fazer agora, nesse momento, em prol do futuro, tá? Tem tempo, sim, que é tempo de mais fluidez, de se entregar, de confiar, de abrir mão do controle. Nessa semana, não é para você relaxar, tá? Não é para você relaxar. Não significa que você tem que controlar tudo. Você não tem que controlar o resultado. Não dá para controlar o resultado, mas a gente consegue controlar o processo, tá? E agora, uma carta para cada dia da semana, de segunda a sexta, tá, gente? De segunda a sexta. Uma carta para cada dia da semana, segunda a sexta, uma mensagem dos anjos. Para quem ficou até aqui, eu vou dar um bônus. Vou dar uma palhinha, um bônus. No final, depois, eu vou deixar vocês escolherem uma carta aqui desse deck. E aí você vai fazer uma pergunta específica e a gente vai tirar um conselho especial para você, tá? Que ficou até aqui e ouviu essa parte da leitura. Então, vamos lá. Vou tirar na sequência 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Uau, gente. Quem ficou até aqui, maravilha, né? Renovação no fundo do deck, né? O 20, a carta 20, que é o julgamento, fala de um chamado para crescer, um chamado para evoluir, né? Então, uma semana poderosa aqui e muito abençoada, eu diria, com essas 2 cartas, tá? Às vezes as bênçãos são ocultas, então a gente tem que esperar um tempo para que a bênção se revele. E por isso tem que ter o quê? Paciência e perseverança, tá? E estar bem ancorado nos seus desejos, naquilo que você sabe que é importante e valioso para você. Porque essa casa, ela tá com o quê? Com rei de copas aqui. Rei de copas, né? Então, aquilo que é valioso, aquilo que me nutre, tá? É sobre isso que você se ancora, onde você estabelece as suas bases, tá? É onde você não abre mão. Bom, vamos lá. Segunda-feira, 8 de terra.
Segunda-feira, o seu trabalho vai ser recompensado. Você veio trabalhando de forma disciplinada, coerente, dedicada, produtiva, inteligente, e aí você tem um reconhecimento. Pode ser uma promoção, pode ser um elogio, pode ser ter mais responsabilidade dentro das suas atividades, pode ser, né, qualquer coisa, mas ele está falando desse reconhecimento. Fala para você não parar. Não é só porque você, né, foi reconhecido, você está sendo bem visto na foto, você está saindo bem na foto, que você vai se manter assim. Não, tá bom. Isso é um gatilho para você evoluir mais ainda. Então, continua estudando, pensa em que mais que você pode aprender, como que você pode continuar aprimorando o seu trabalho. Seja através de estudo, uma especialização, sei lá, tá? Continue mais eficiente, mais e mais eficiente no seu trabalho, porque isso vai te evoluir, fazer você evoluir ainda mais e alcançar horizontes que você nem imaginava, tá? Na sequência, o Sol. Terça-feira, o Sol vem trazendo clareza, luminosidade, saúde, vitalidade. Ele vem trazendo clareza sobre um determinado problema que você tinha ou uma dúvida. Então, as coisas começam a encontrar uma solução, você encontra uma resposta. Aqui fala de ideias brilhantes, você pode ter um insight, você pode falar assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Você recebe uma inspiração e você fala, eu vou começar a fazer tal coisa. Eu vou mandar currículo para tal empresa. Eu vou conversar com tal pessoa. Ou eu vou fazer alguma coisa, sei lá, né, que fortaleça o meu brilho pessoal, afinal é a carta do Sol. Vou fazer uma coisa que aquece o meu coração. Que eu gosto de fazer, que me traz a energia da criança, que reaviva em mim essa energia da minha criança interior. Alguma coisa artística, talvez, né? Então, o Sol vem trazendo essa energia para terça-feira de muita autoconfiança e resolução de problemas, definição de pendências, enfim, muito legal, tá? Clareou geral aqui. Quarta-feira, roda da fortuna. Então, o Sol já iluminou a vida. Quarta-feira, a roda da fortuna vem fazendo mais movimento, vem trazendo mais movimento. A vida pode começar a ganhar um outro colorido, porque imagina o Sol e a roda juntos. É como se fosse um caleidoscópio, tá? Então, vem notícias surpreendentes ou coisas inesperadamente boas, porque a gente tem Arcanjo Miguel aqui, afinal de contas, falando de mudanças positivas, coisas repentinas, e que traz aquela sensação de alegria, de felicidade, de sair da rotina, de nossa, que sorte, nossa, que coisa, sabe? Esse uau, né, na quarta-feira, tá? Então pode ser que você receba isso, ou pode ser que você, sei lá, passeando por algum lugar, você descubra alguma coisa, você conheça alguma pessoa, você se depare com uma baita de uma oportunidade, enfim, fique atento, tá? Fique atento para essas movimentações que podem surgir aí na sua vida. E fique receptivo, esteja aberto, porque muitas vezes as pessoas não estão abertas às mudanças. Então tem que estar com o olhar aberto para o novo, para o inusitado, para as coisas que possam parecer meio fora da caixinha e ao invés de você torcer o nariz para aquilo que é fora da caixinha, para aquilo que é diferentão, você para e olha, receba, tá? 6 de fogo. Sucesso, boas notícias profissionais aqui chegando para vocês. Falando que vocês estão no caminho certo, tem reconhecimento, então tem mais conquista aí ao longo da semana. Na quinta-feira é um ótimo dia para você ter visibilidade dentro daquilo que você faz. Se você trabalha com comunicação, vai, expressa, fala, se coloca na reunião. Apresentações estão super favorecidas porque a sua visibilidade está muito em alta. Então você está sendo visto, digamos assim, as pessoas estão admirando o seu trabalho, admirando
a maneira como você fala, a maneira como você se comporta, e você está sendo observado também. Na quinta-feira, cuidado para não ter nenhum deslize, porque você está sendo muito observado, né? O lado negativo do 6 de fogo é quando ele sabe que ele está indo bem e ele começa a se gabar e ele vira arrogante. Então, cuidado, né, com isso, tá? Tipo, eu tô numa maré de sorte, eu sou o máximo, eu tô podendo, né? Cuidado para não cair do cavalo. Mas se você mantiver a humildade e essa elegância, né, desse 6 de fogo, você conquista mais coisas ainda. Você vai ter um crescimento assim. Pode ser um crescimento material em termos de carreira, um crescimento financeiro, inclusive, tá? Porque tem muita conquista boa aqui nessa leitura, gente. 2 de fogo na sexta-feira. Novas parcerias ou contratos pede que você continue avançando. Sexta-feira é um dia de mais conversa, de dupla, talvez, sei lá, um happy hour, alguma coisa assim mais intimista, digamos assim, né? Vou sair com uma amiga, com um amigo, com um sócio, parceiro de negócios, vamos conversar sobre os próximos passos, planos que eu tenho para o futuro, ou planos, né, que a gente vai começar a fazer, de novos projetos, novos contratos que podem começar a ser, não firmados agora, mas você começa a falar assim, tá bom, quem sabe, né, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Pode ser reconciliação também, porque aqui está falando voltar ao que era. Reconciliação não de amor, mas de amizade, de família. De repente, alguma coisa que estava meio distante se reaproxima, tá? Então, fala de continue avançando, mesmo que seja a passos lentos, essa relação, ela vai ganhar força ao longo dos próximos dias, tá? E para quem ficou até o final, agora sim, pensa numa questão, uma área da sua vida, um problema, alguma coisa que você precise de um aconselhamento. E a gente vai tirar uma mensagem do tarô para isso que você está pensando, tá? Para essa situação, mudança, enforcado. Ele diz o seguinte: é importante mudar. O momento difícil serviu de aprendizado, que dará início a um novo período com uma ótica diferente de vida, onde você encontrará alegria e paz. Para quem está se sentindo estagnado nessa vibe aqui do pendurado, não foi por acaso, não foi à toa, né? Foi um momento necessário para você desenvolver um novo mindset, uma nova perspectiva, e agora começa uma nova fase da sua vida, tá? Então, serviu de aprendizado. Se não serviu ainda, você não está maduro ainda, não dá para descer da árvore. Mas se já serviu de aprendizado, agora sim você sai dessa árvore, você já está maduro emocionalmente e mentalmente para seguir com uma ótica diferente, olhando a vida sob um outro ponto de vista, sem vitimismo, porque não foi ninguém que fez a sua vida ficar parada, foi você que se colocou, é o pendurado que se coloca aqui, né, parado, para que ele possa se regenerar, para que ele possa se restaurar, se reestruturar, e agora começa uma nova fase na sua vida, tá? Com mais alegria e paz. É isso, gente. Espero que essa leitura tenha sido útil. Os vídeos de signo a signo eu vou postar ao longo da semana, tá bom? E espero que seja uma ótima semana iluminada e abençoada para todos nós. Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.